Nesta noite obscura, mergulharemos em um tema que atravessa séculos e ainda ecoa nas sombras da humanidade. Os 7 pecados capitais não são apenas palavras antigas, mas forças que continuam a rondar a alma humana. Cada pecado guarda em si um segredo sombrio, personificado por um demônio que o fortalece. Eles se tornaram símbolos de vícios que afastam o homem da luz e o aproximam do abismo. Ao conhecer cada um, não falaremos apenas de mitos, mas de algo que pode estar mais próximo do que você imagina. A história dos 7 pecados não nasceu de uma única religião, mas foi moldada ao longo dos séculos. Teólogos, ocultistas e estudiosos perceberam que certas falhas humanas retornavam sempre com mais força. O orgulho, a ganância, a ira, a gula, a preguiça, a inveja e a luxúria se tornaram os pilares de queda espiritual. Cada um deles reflete uma fraqueza que pode se transformar em prisão. E é nesse labirinto que os demônios encontraram espaço para se manifestar. O que parecia apenas falha moral tornou-se também território espiritual. Ao longo deste caminho, você conhecerá não apenas as definições, mas os símbolos que representam cada pecado. Verá como eles foram associados a entidades demoníacas que, segundo tradições antigas, se alimentam das fraquezas humanas. Essa ligação não foi criada ao acaso, mas como um alerta. Cada demônio é a personificação de uma tentação capaz de corromper até mesmo os mais fortes. Assim, os pecados deixam de ser conceitos abstratos e ganham rostos, histórias e consequências. Cada passo será como olhar para um espelho escuro. Não estamos falando de ficção. Esses pecados estão presentes no cotidiano, escondidos nas escolhas mais simples. Muitas vezes não percebemos quando eles dominam nossos pensamentos e governam nossas atitudes. O orgulho que parece confiança, a gula disfarçada de prazer, a inveja escondida em admiração, todos eles camuflados. É nessa sutileza que eles se tornam perigosos. E ao dar lugar a essas sombras, abrimos portas para forças que nos aprisionam em correntes invisíveis. É um jogo sutil, mas devastador. Por isso, prepare-se para uma jornada profunda e sombria. A cada pecado revelado, uma verdade desconfortável será exposta. Cada demônio mencionado não é apenas uma figura mítica, mas a representação de algo que nos cerca diariamente. No fim desta narrativa, você terá que encarar uma pergunta inevitável. Qual desses 7 demônios já sussurrou em seu ouvido? A noite é longa, e as sombras são muitas, mas a verdade precisa ser revelada. O primeiro pecado é a soberba, considerada a raiz de todos os outros. Ela nasce quando o orgulho ultrapassa a medida e o ser humano se coloca acima de tudo. A soberba destrói a humildade, elimina a empatia e cria muros intransponíveis. É a crença de que se é melhor, mais sábio, mais belo ou mais digno do que os outros. Essa arrogância corrói relações, destrói amizades e transforma a alma em um trono vazio. Quem a alimenta esquece de olhar para suas próprias falhas. A soberba é traiçoeira porque se disfarça de autoconfiança e de segurança. Mas logo se revela como arrogância que despreza os demais. Ela conduz a um isolamento silencioso, no qual ninguém é suficientemente bom para ser reconhecido. Esse vício se manifesta em pequenas atitudes cotidianas, mas seus efeitos são devastadores. Ao acreditar que não precisa de ninguém, o soberbo rompe os laços que poderiam sustentá-lo. E nesse orgulho desmedido, abre caminho para sua própria queda. O vazio de quem se coloca acima é maior do que parece. Não há melhor exemplo do que Lúcifer, o anjo mais belo e poderoso, que ousou desafiar o Criador. Ele acreditou que sua glória era suficiente para se tornar superior ao próprio Deus. Esse orgulho foi sua ruína, e sua queda tornou-se eterna. Expulso do céu, tornou-se o símbolo máximo da soberba. Sua história é mais do que um mito. É um alerta sobre o preço de querer ser maior do que se deve. Lúcifer é lembrado como aquele que não aceitou seu lugar
e, em sua arrogância, perdeu tudo. Ao se associar a esse pecado, Lúcifer não apenas representa orgulho, mas a incapacidade de reconhecer limites. Sua imagem atravessou séculos como exemplo da consequência do excesso de vaidade. A soberba não admite conselhos, rejeita correções e despreza qualquer sinal de humildade. Esse comportamento é o início de todas as quedas humanas. A história de Lúcifer nos mostra que quanto mais alto alguém sobe em orgulho, maior será a queda. O demônio da soberba não perdoa. Ele se alimenta de quem acredita estar no topo. Cada vez que a soberba nasce em nós, uma centelha de Lúcifer se reacende. Ela governa pensamentos, alimenta julgamentos e impede reconciliações. O orgulho transforma pequenas vitórias em grandes prisões. Ao olhar ao redor, vemos sua influência em líderes, famílias e até em nós mesmos. Não reconhecer esse mal é abrir portas para que ele cresça em silêncio. Lúcifer continua sendo lembrado porque sua soberba não terminou com ele, mas continua viva em todos que se deixam dominar por ela. O segundo pecado é a avareza, marcada pelo desejo insaciável de acumular riquezas e bens materiais. Ela não se limita a buscar prosperidade, mas transforma o dinheiro em um ídolo. O avarento jamais se satisfaz, por mais que conquiste. Sempre deseja mais, sem limites, sem fim. Essa sede de possuir corrói relacionamentos e transforma o coração em pedra. Na avareza, nada tem mais valor do que a próxima conquista. A avareza cria ilusões de poder, mas na verdade é uma prisão dourada. Quem a alimenta se torna incapaz de partilhar, de se alegrar com a generosidade, de sentir empatia. O dinheiro torna-se medida de valor, e os sentimentos são colocados em segundo plano. Essa busca sem fim leva à solidão, pois todos passam a ser vistos como ferramentas ou obstáculos. O avarento já não enxerga pessoas, apenas números. A riqueza deixa de ser bênção e se torna maldição. O demônio ligado a esse pecado é Mamon, conhecido como o espírito da ganância desmedida. Ele seduz oferecendo promessas de ouro, mas o preço é sempre a paz interior. Mamon não entrega riquezas, mas rouba afetos, dá posses, mas retira a felicidade verdadeira. Ao cegar a alma, ele transforma sonhos em cifras e o coração em cofres vazios. Seu poder está em alimentar a ilusão de que tudo pode ser comprado. No entanto, a alma se torna cada vez mais pobre. Mamon age de forma sutil, infiltrando-se na vida diária. Ele se esconde na justificativa de querer segurança, mas transforma isso em obsessão. O desejo de ter mais nunca termina, e logo o ser humano já não controla sua sede. O demônio da avareza não aparece em forma monstruosa, mas no brilho enganador de moedas e contratos. Ele convence que prosperidade é tudo, enquanto destrói valores eternos. Essa é sua verdadeira força, fazer acreditar que o vazio será preenchido com ouro. Assim, a avareza nos lembra que não é errado buscar crescimento, mas é mortal transformar isso em fim absoluto. O erro está em colocar bens acima de pessoas, dinheiro acima de valores, riquezas acima da própria vida. A alma que se curva diante de Mamon perde o que há de mais precioso, sua liberdade interior. A avareza não é apenas um vício, mas uma escravidão disfarçada. E cada vez que a ganância governa, Mamon sorri, pois sabe que conquistou mais um trono no coração humano. O terceiro pecado é a ira, o fogo que destrói o equilíbrio e consome quem a alimenta. É natural sentir raiva diante de injustiças, mas quando ela se transforma em fúria descontrolada, nasce o caos. A ira queima pontes, destrói lares e deixa cicatrizes que jamais se apagam. Ela é a explosão que não mede palavras e ações, deixando apenas ruínas no caminho. O irado perde a razão e se torna escravo da própria fúria. A ira se esconde em ressentimentos e mágoas guardadas. Quando não é controlada, se transforma em veneno que corrói por dentro. Uma palavra maldita, um gesto impensado, uma explosão de violência.
todos frutos de uma raiva sem freios. O ser humano perde clareza, age por impulso e se arrepende quando já é tarde demais. A fúria não constrói, apenas destrói, e quem a cultiva perde sempre mais do que ganha. Ela é chama que consome tudo. O demônio associado à ira é Amon, espírito maligno que incentiva a violência e o ódio. Ele sopra no ouvido rancores esquecidos, alimenta a vingança e transforma ofensas em guerras. Amon não cria apenas raiva, mas a multiplica até que se torne incontrolável. Ele se fortalece na ausência de perdão e na sede de revanche. Onde Amon reina, a paz desaparece e a destruição prevalece. Sua força está em tirar a razão e deixar apenas o instinto bruto. Amon não precisa aparecer em forma terrível para agir. Ele se esconde em discussões familiares, em brigas banais, em ressentimentos que crescem no silêncio. Alimenta rancores até que explodam em violência desmedida. Seu prazer está em ver amizades desfeitas, famílias divididas e sociedades em conflito. Ele é o combustível de guerras, desavenças e ódios antigos. Cada vez que alguém perde o controle, Amon se fortalece. É o mestre da fúria sem freios. No entanto, a ira pode ser vencida pela paciência, pelo perdão e pela calma. Mas isso exige vigilância constante, pois Amon sempre retornará. O desafio está em perceber seus sussurros antes que se tornem gritos. Reconhecer a ira é o primeiro passo para não ser dominado por ela. Afinal, a raiva pode até surgir, mas não deve nos governar. Quem permite que Amon tome o controle descobre tarde demais que a destruição não atinge apenas os outros, mas devora também a própria alma. O quarto pecado é a gula, que vai além de se alimentar. É transformar o prazer em obsessão. O guloso não busca apenas saciar a fome, mas procura conforto e sentido em excessos constantes. Comer torna-se vício, e o corpo se torna escravo dos desejos. O excesso não traz felicidade, apenas vazio e fraqueza. A gula é mais do que alimento. É uma busca incessante por algo que jamais será saciado. E quanto mais se consome, mais insatisfeito se fica. A gula cria a ilusão de prazer, mas rouba equilíbrio e saúde. Ela substitui moderação por exagero, autocontrole por compulsão. Essa escravidão não se limita à comida. Pode estar em qualquer prazer que se transforma em obsessão. O guloso tenta preencher carências emocionais com excessos materiais, mas no fim descobre que nada basta. Quanto mais busca, mais vazio se sente. A gula não é fome do corpo, mas sede da alma. É uma armadilha silenciosa. O demônio ligado a esse pecado é Belzebu, símbolo da fome insaciável e da degradação pelo excesso. Ele incita ao exagero, oferecendo sempre mais, nunca o suficiente. Sua força está em convencer que o prazer momentâneo trará alívio permanente. Mas o resultado é apenas mais sede, mais fome, mais vazio. Belzebu se alimenta do exagero humano, transformando necessidades em compulsões. Ele prende a alma em um ciclo interminável. Sua arma é a promessa enganosa de satisfação. Belzebu não se apresenta com violência, mas com tentações suaves. Ele está no convite para mais um prato, mais um gole, mais um excesso. Aos poucos, transforma pequenas concessões em vícios incontroláveis. Sua vitória está em fazer acreditar que a gula é inofensiva, quando na verdade corrói por dentro. O prazer que oferece é apenas isca para um aprisionamento maior. Assim, o demônio da gula cresce em silêncio, sorrindo diante da fraqueza humana. Sua fome nunca cessa. O equilíbrio é o antídoto contra a gula. Saber apreciar sem exagero, usar sem abuso, é o que a impede de dominar. Mas esse é um desafio constante, pois Belzebu nunca descansa. O guloso acredita que controla seus desejos, mas na verdade já foi dominado por eles. A gula não é sobre comer demais, mas sobre buscar nos excessos aquilo que só a alma pode preencher. Reconhecer isso é essencial, ou Belzebu continuará reinando em cada banquete descontrolado da vida humana. O quinto pecado é a preguiça,
Mais do que descanso, é a recusa em agir. Ela paralisa, sufoca sonhos e transforma o tempo em desperdício. Preguiça não é pausa, mas inércia constante. É quando alguém deixa de lutar por aquilo que deveria buscar. O preguiçoso encontra conforto no ócio, mas logo descobre que sua vida se dissolve em dias vazios. A preguiça é o roubo silencioso das oportunidades. Ela mata devagar, sem que a vítima perceba. A preguiça não se apresenta como inimiga, mas como convite ao descanso eterno. Ela convence que sempre haverá tempo amanhã, que nada é urgente hoje. Essa ilusão transforma cada dia em atraso, cada sonho em promessa nunca cumprida. O preguiçoso evita responsabilidades, foge de desafios e se esconde atrás de desculpas. Aos poucos, sua vida se torna terreno estéril. O que poderia florescer é sufocado pela inércia. E quando desperta, já é tarde demais. O demônio ligado a esse pecado é Belfegor, mestre da paralisia. Ele oferece prazeres e confortos para evitar a ação. Sussurra que o esforço não vale a pena, que é melhor esperar. Com sua influência, as pessoas deixam passar oportunidades únicas. Belfegor não precisa destruir nada. Ele apenas faz com que nada seja construído. Sua arma não é violência, mas sedução pelo caminho mais fácil. Onde ele reina, o tempo é desperdiçado e a vida escorre pelas mãos. Belfegor age em silêncio, oferecendo distrações, prazeres passageiros, caminhos rápidos. Aos poucos, tudo o que exige esforço é deixado de lado. O preguiçoso se convence de que está descansando, mas na verdade está se entregando a uma prisão invisível. Esse demônio não precisa gritar, pois seu poder está na suavidade. Ele destrói sem que se perceba, transformando vidas inteiras em ruínas por falta de ação. Sua vitória está em cada amanhã eu faço, que nunca chega. Ele é mestre da procrastinação eterna. A preguiça pode ser vencida com disciplina, esforço e propósito. Mas poucos têm coragem de romper suas correntes. O desafio está em não confundir descanso com abandono. O ócio controlado traz renovação, mas o vício do não agir leva à morte interior. Belfegor se alimenta da falta de coragem e da ausência de sonhos. Cada vez que alguém escolhe o conforto da inércia, ele se fortalece. A preguiça não é apenas falha, é rendição a um inimigo invisível, mas fatal. O sexto pecado é a inveja, a mais silenciosa e traiçoeira das sombras. Ela nasce da comparação constante, da incapacidade de se alegrar com as conquistas dos outros. O invejoso sempre acredita que lhe falta algo, que a felicidade está no que pertence ao próximo. Essa sensação se transforma em amargura e ódio. A inveja não constrói, apenas deseja destruir. Ela é veneno que corrói lentamente a alma. O coração se fecha e só resta frustração. A inveja não se contenta em desejar. Ela deseja que o outro perca, que o outro caia. O sucesso alheio se torna uma ferida aberta, sempre sangrando. O invejoso nunca encontra paz, porque está preso em eterna comparação. Sua vida não é guiada por sonhos próprios, mas pelo desejo de possuir o que é do outro. É um ciclo de infelicidade e rancor. Quanto mais observa, mais sofre. A inveja aprisiona porque nada jamais será suficiente. É a prisão da insatisfação. O demônio ligado a esse pecado é Leviatã, símbolo da cobiça e da destruição movida pelo ressentimento. Ele alimenta pensamentos sombrios, incentiva a amargura e desperta a hostilidade. Leviatã transforma admiração em rancor e respeito em ódio silencioso. Sua força está em convencer que a felicidade só será alcançada ao tomar o que pertence ao outro. Esse demônio se fortalece quando a gratidão desaparece. Ele é mestre em transformar corações em mares revoltos de frustração e rancor. Leviatã age sorrateiramente, escondido em olhares e pensamentos silenciosos. Ele se oculta em falsos elogios, em gestos de aparente amizade. Mas em seu interior alimenta desejo de ver o outro fracassar.
Ele destrói amizades, rompe famílias e gera conflitos sociais. A inveja alimentada por Leviatã se espalha como praga, atingindo tudo ao redor. O invejoso se torna prisioneiro de si mesmo, incapaz de enxergar beleza em sua própria vida. O veneno de Leviatã é a comparação constante. A inveja só pode ser vencida com gratidão e contentamento. Reconhecer as próprias bênçãos é o antídoto contra Leviatã, mas poucos conseguem, pois ele é mestre em distorcer percepções. O invejoso se esquece de tudo o que possui, focando apenas no que não tem. Assim, Leviatã permanece forte, alimentado pelo vazio humano. Cada vez que celebramos a queda de alguém, ele triunfa. A inveja é sombra que cresce em silêncio, e se não for combatida, devora tudo ao redor. O sétimo pecado é a luxúria, marcada pela busca descontrolada por prazeres carnais. Ela não se limita ao desejo natural, mas o transforma em obsessão. A luxúria reduz o ser humano a objeto e destrói a intimidade verdadeira. Quem se entrega a ela busca preencher vazios com experiências passageiras, mas no fim encontra apenas solidão e vergonha. Esse pecado é traiçoeiro, porque promete êxtase e entrega apenas vazio. A luxúria é prisão da carne e da mente. A luxúria destrói lares, corrompe corações e apaga a dignidade. Ela se disfarça de liberdade, mas escraviza. Quem a cultiva jamais encontra plenitude, pois o desejo nunca se satisfaz. Quanto mais busca, mais sede tem. É um ciclo de obsessão e degradação. A luxúria rompe vínculos, trai amores e apaga valores. Ela não é apenas pecado do corpo, mas da alma que se perde em vícios. É chama que consome rapidamente, mas deixa cinzas profundas. O demônio ligado a esse pecado é Asmodeus, senhor da luxúria. Ele se alimenta das paixões desenfreadas, incentivando infidelidades e vícios. Asmodeus não oferece amor, apenas obsessão. Ele transforma a intimidade em vazio e prazer em prisão. Cada vez que domina uma alma, retira dela o respeito próprio e a integridade. Seu poder está em seduzir, em transformar tentação em compulsão. Ele não destrói apenas relações, mas a própria identidade. Sua sombra é profunda. Asmodeus age em segredo, em telas, em fantasias, em encontros escondidos. Ele convence que não há consequências, que o prazer justifica tudo. Mas sua vitória é silenciosa, e quando a pessoa percebe, já perdeu dignidade e paz. Esse demônio não aparece com correntes, mas com convites sedutores. Sua arma é o desejo sem limites, que aprisiona cada vez mais. Ele se esconde no disfarce da liberdade, mas no fim é apenas escravidão. Asmodeus triunfa no silêncio. A luxúria só pode ser vencida pelo autocontrole, pelo respeito e pelo amor verdadeiro. Mas poucos resistem a seus convites. Esse pecado é um dos mais fortes, pois se alimenta de instintos humanos. O desafio está em não permitir que o desejo governe. Cada vez que Asmodeus domina, a alma perde sua integridade. Reconhecer isso é essencial para resistir. No fim, a luxúria promete fogo, mas deixa apenas cinzas, e Asmodeus se fortalece em cada queda. Esses 7 pecados capitais, guardados por demônios, não pertencem apenas às lendas. Eles rondam nossas escolhas diárias, silenciosos e persistentes. Reconhecer suas vozes é o primeiro passo para vencê-los. Mas a pergunta permanece: qual desses demônios já tentou dominar você?